Reabra sua Bíblia aí, na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23, e acompanhe novamente a porção da Escritura. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como uma terra seca, mas quando os egípcios, procurando também atravessá-lo, morreram afogados. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Como eu falei no culto da manhã, provavelmente hoje foi um dia das mães bastante diferenciado. Não apenas pelas circunstâncias a que o mundo tem enfrentado, senão por essa novidade aí de obrigatoriamente estarmos em confinamento, e os abraços, grande parte dele, para as suas mamães, foram abraços e sorrisos virtuais. Nada de estar cheirando, mamãe, nesse dia. Também é comum, depois de tantos dias de confinamento, hoje, por exemplo, é o 8º domingo em que estamos nessa novidade também, que não é fácil. Eu comentava há pouco com o Dom Fred que quando passar essa pandemia toda, na próxima confirmação aqui na Catedral, vamos confirmar essa câmera fotográfica, essa câmera de filmagem aí, porque ela já está mais do que convertida. Olhamos sempre para ela. Essa câmera abençoada aí, viu? Que está filmando aí. Essa aí vai participar da confirmação. Sim. Mas depois de tantos sinais de cansaço mental, diante dessa terapia intensiva em que estamos vivendo nas nossas casas, aquela voz que ecoa, de mamãe dizendo: menino, não faça isso, ou então está errado, refaça. Cala a boca, menino, arrume as coisas aí. Hoje é dia de faxina. E bota todo mundo para fazer faxina. E de repente fala: vamos sair do computador, está demais, vamos largar esse telefone, esse videogame. Eita, é muita pressão, é quase uma opressão. Agora, brincadeira, porque não é nada de opressão, não. Pelo contrário. Por trás de tanta cobrança, de tanta reclamação, de tanta exigência, há ali um gesto de amor, de zelo, de cuidado, de carinho. E isso também vem em forma de admoestações daquela a quem Deus depositou um amor inconfundível. É o amor de uma mãe. O amor de uma mãe, amados e amadas, é capaz de coisas inimagináveis. Amor de mãe, não de genitora, de mãe. Mãe biológica, mãe que gesta no coração, que adota, é mãe. No texto lido, esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, aos judeus, fala especificamente sobre fé. E é um capítulo lindo, porque ele já começa desde o primeiro versículo a definir a essência da fé. O que é fé? E não apenas na definição, mas também pelo resultado daqueles que, pela fé, são exemplos para todos nós. E nesse contexto aí de suas narrativas, nós vemos eles participando de forma direta no plano
de salvação. Plano que convergiu para uma cruz, um túmulo vazio, plano que ainda faz parte de nossas vidas, através da graça. E nesse período entre a volta do Senhor, né, Ele foi, mas vai voltar, estejamos sempre atentos, porque o Rei está voltando. E dentre esses exemplos aqui citados, conhecemos o de Moisés, que já é tão explorado, né, já tão conhecido. Grande parte, amados e amadas, daquilo que Moisés se tornou, também pela participação direta de Deus, mas também Moisés foi um privilegiado por aquilo que ele se tornou em seu caráter, em sua vida, através da figura de sua mãe biológica, Joquebede. Joquebede foi mãe não só de Moisés, mas também de Arão e Miriam. Essa mulher de fé, esse exemplo de mulheres que influenciaram em sua época, ela era nativa da tribo de Levi, foi uma das israelitas que nasceram no Egito durante esse período aí em que o povo de Israel viveu aí sob uma opressão tremenda de um faraó. E eu tenho certeza que essa opressão é infinitamente pior do que qualquer quarentena. Você encontra isso em Números capítulo 26, versículo 59. Na verdade, o currículo desta serva do Senhor, ele não é muito explorado pelas Escrituras, senão dentro de uma narrativa sobre os primeiros anos de vida de um dos seus filhos, Moisés. Também você encontra em Êxodo capítulo 6, versículo 20. E é dentro, justamente, desta narrativa muito explorada da vida de Moisés por filmes, desenhos, animações, lições de escola dominical. Eu creio que todos já ouviram falar de Moisés, né, de forma até dominical. Dentro desse contexto, né, dessa narrativa dele, há também um momento em que a sua mãe passou por um deserto. E esse deserto veio em forma de um decreto que também atingiu aquela amorosa e piedosa mãe. E esse decreto, ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Diz assim a Escritura: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Sabe o que foi isso aqui? Um decreto de morte. Joquebede podia e tinha o direito, inclusive, de ter muito medo, de entrar quase que em pânico, o que seria esperado por uma mãe piedosa, uma mãe que tinha consciência daquilo que ela tinha gerado, uma mãe que tinha consciência das circunstâncias em que estava vivendo, no contexto todo de sua época, socialmente falando. Mas ela, em vez de entrar em pânico, de reclamar, de achar ruim, de murmurar, essa mãe toma algumas atitudes pela fé, que serve de lição para mim e para vocês, tanto vocês que estão aqui do louvor, da mídia, quanto para vocês que estão em casa. Pela fé. A primeira atitude dela foi não se desesperar com esse decreto de morte, pela qual ela foi também atingida. Ela tinha, Joquebede, a noção de o que ela gerou não era um peso, mas uma bênção. E às vezes, amados e amadas, o medo, ele antecede situações de desespero, porque medo, via de regra, vem juntinho com ansiedade. E isso começa a nutrir, no mínimo, doenças mentais, complicadas até de se tratar, porque a psique adoece. Há pessoas em estado de medo, de pânico, que travam, como diz o ditado, colam as placas, ficam travadas. O raciocínio para, porque se instala aí um pânico, um medo, um desespero, tal qual muitos ainda estão aí vítimas disso, de uma mídia
tendenciosa. Eu ainda vejo pessoas ligando suas televisões, uma emissora aí completamente que só fala em morte, morte, morte. Viemos aqui hoje falar em vida, não em morte. Mas para muitos, de fato, quando o medo bate, ele trava, e a vida trava. Eu já vi situações, inclusive, da pessoa estar com tanto medo que esquecer até de sentir dor. E como eu falei no culto da manhã, eu vou contar de novo, pelo menos a Evertinha está aqui, ele vai rir, que vocês não vão rir de novo da conversa, né? Tiago está ali também, porque eu sou péssimo em contar piada. Sei não, viu? Essa história de você dizer que está com tanto medo que até esquece sentir dor. Diz que certa vez uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, lá pelas tantas de noite, no patrulhamento da rodovia, ela atropelou um cavalo com um cavaleiro em cima, né? Ela não viu, coitada, aí bateu, aí atropelou, foi o cavalo para um lado, o cavaleiro para o outro. E aí desceram 2 policiais, um foi ao encontro do homem, que estava ferido, e o outro foi ao encontro do cavalo. Quando ele viu o cavalo, não tinha mais condições, né, de salvar esse cavalo. Então, automaticamente, ele puxou a pistola, deu 2 tiros na cabeça do cavalo e executou o cavalo ali. No momento em que ele dá os 2 tiros, o cavaleiro já vê o cavalo, deu 2 tiros no meu cavalo. E o cavaleiro, coitado, todo ensanguentado, perna quebrada, todo assim, o pó. Quando ele vê, já vem esse policial com a pistola na mão, perguntando: e aí, meu filho, está tudo bem com você? Ele falou: está bem demais, eu estou ótimo. Se com o meu cavalo você deu 2 tiros, com o meu eu estou bem demais. Ai, ai, ai. Estou sentindo falta de João Câmara, dando aquele eco de risada aqui. Ai, mas há situações, sim, em que o medo trava. Agora, sabe o que esta serva do Senhor fez, Joquebede? Ela tomou uma atitude. Ela transformou medo em ousadia. Ela transformou o medo do decreto de morte numa forma ousada de buscar uma solução para salvar o seu filho. Olha que exemplo. Pela fé, Joquebede nos ensina a segunda atitude, aquela em que, após transformar medo por ousadia, ela passa agora a bolar, a idealizar um plano para salvar a vida do seu filho Moisés. Com o coração e mente cheios de amor, essa mulher determinada, ousada, pela fé, ela começa a olhar um objeto que estava em sua casa, que era um cesto de junco, parecido com aqueles balaios, só que tinha tampa. E ela começa a observar aquele ali, que não seria mais um cesto de junco normal, mas sim um instrumento utilizado para salvar a vida de Moisés. E ela começa a revestir aquele cesto de junco com betume, aquela mistura, né, de alguns produtos, que ficava uma substância bem viscosa, feita uma cola. Esse betume também foi utilizado na arca por Noé, para vedar, para vedação. Na arca, Noé usou, inclusive, Deus mandou Noé usar o betume por dentro e por fora. E aqui ela começa a revestir aquele cesto agora, que já não ia ser mais um cesto, mas uma embarcação que levaria o seu bebê, o seu lindo bebê, a navegar em águas repletas de predadores no Nilo. Crocodilos. Era a morte certa. Eles já esperavam, né, que já estava vindo o bebê aí, hebreu, mas ela monta aquela embarcação com muito carinho, com muito jeito, coloca lá a sua preciosidade, Moisés, ali dentro, mas o plano dela não bastava apenas criar a embarcação, colocar o bebê dentro e lançar no rio, não. Joquebede vai mais além. Ela providencia um GPS, uma navegadora, Miriam, aquela que estaria observando ali o curso daquela embarcação e que certamente iria trazer para Joquebede um relatório completo de sua ação. Pela fé. Pela fé.
Depois de acontecido aquilo que todos já sabem, Moisés foi encontrado por uma princesa, filha do faraó, que se banhava ali às margens do rio Nilo. E aquela princesa, ao bater os olhos naquele bebê, ela também gesta a sua maternidade. Ela reconhece ali aquele bebê. Ela ama aquele menino como se fosse a sua própria mãe. Quando tomamos atitudes pela fé, não temos que temer nada. Se o Senhor está conosco, não temos o que temer. Não temos que ter medo. Não temos que entrar em pânico, em desespero, não. O Senhor está conosco. E aí Miriam volta correndo para dar o relatório a Joquebede. E Joquebede tem aquele sentimento: meu filho foi salvo, meu filho foi encontrado, foi resgatado por uma princesa que também o amou. Sabe, amados, quando Deus está no barco, no plano, na sua empreitada, o resultado não se exaure apenas naquilo que Ele planeja para você, Ele dá ainda mais. Quando você entrega a sua vida a Ele, mamãe, quando você entrega a vida de seus filhos a Ele, a sua casa a Ele, a vida de seu marido, a sua família, Deus lhe dá sempre um bônus. Até porque Joquebede ganhou um bônus. Ela teve de volta o seu filho. Olha que coisa maravilhosa. A mãe biológica poder amamentar o seu filho. Só que, e eu queria falar agora diretamente para você, mamãe. E você que não é mamãe ainda, vai logo aprendendo. Essa atitude corajosa de Joquebede de não permitir que seu filho pudesse ser a próxima refeição para aqueles crocodilos do Nilo, tem muito a nos ensinar. Sabe, hoje nós temos outros crocodilos que, porventura, estão aí na beira da embarcação onde você colocou o seu filho, loucos para devorá-lo. Joquebede, quando teve Moisés de volta ao seu colo, ela não só amamentou, mas ensinou o seu filho. Deus restituiu Moisés para Joquebede no momento mais crucial, na primeira infância dele. Quando nós colocamos na mente dos nossos filhos amados verdades que serão inegociáveis. Quando nós colocamos na mente dele o amor, a graça, a misericórdia. É preciso você, mamãe, ensinar o seu filho na primeira infância também. Mesmo por algum tempo, Joquebede, ela não perdeu tempo, ela aproveitou daquela oportunidade e esculpiu no coração e na mente de Moisés verdades eternas, que certamente fizeram toda a diferença na vida dele. Toda a diferença. Por isso o texto, pela fé, muito do caráter de Moisés foi trabalhado na primeira infância dele, através dessa mãe piedosa, amorosa, essa mãe que influenciou a vida deste servo do Senhor, Moisés. Exemplo para mim e para vocês. Sabe, mamãe, nesse dia tão lindo, a sua missão é esculpir no coração e na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Afinal de contas, ela é a única regra de fé e prática. Se ela é única, é porque não tem outra. A sua missão, mamãe, todos os dias, é lutar para ver os seus filhos salvos. Não apenas com a vida financeira confortável, não apenas com seu emprego garantido, não apenas com saúde, mas, acima de tudo, salvos. É você colocar a mamãe todos os dias no altar, a sua prole, biológico ou não. E isso não importa a classe social.
mas que esses valores eternos estejam impregnados na alma de seus filhos, para que amanhã eles possam reverberar Cristo com as suas próprias vidas e testemunhos. Por isso que você, mamãe, é a primeira professora do seu filho. Não abra mão dessa pedagogia. Muito me alegra também sabermos que aqui na Catedral nós temos muitas mães intercessoras. Muitas. Nós bem sabemos disso, o clero sabe muito bem disso. Quando não são essas mulheres de joelho dobrados, que oram pelos pastores, pelos bispos, pela igreja, oram pelos necessitados, pelos enfermos, são mulheres que se derramam em oração. E isso é bênção. É bênção para cada um de nós, porque são mulheres também que ministram pela fé, que vivem pela fé e aprendem a viver pela fé dia a dia. Por isso que o Senhor possa abençoá-las, confortá-las e reanimá-las todos os dias. Sabe, hoje em dia, falam-se muito de amores descartáveis. Amor de mãe não é descartável. Ele é capaz de coisas inimagináveis. Amor de mãe não é um amor de troca. É um amor de favor. É um amor de amor. Já concluindo, certa vez, perguntaram a uma mulher que tinha muitos filhos: qual era o seu filho preferido? E ela olhou assim e disse: que pergunta complicada para uma mãe, não é? Aí ela disse assim: olha, mas diga aí, mamãe, qual o seu filho mais preferido, ou aquele que a senhora mais ama? Ela começou dizendo o seguinte: nada é mais volúvel que um coração de uma mãe. Ela respondeu. Quer saber o meu filho preferido, ou o meu filho a quem mais eu amo? É o filho a quem eu me dedico de corpo e alma. É o meu filho doente, até que ele fique sarado. Sabe qual é o meu filho preferido, ou o que eu mais amo? É aquele filho que partiu até que ele volte. É o filho que está cansado até que ele descanse. O meu filho preferido, a quem mais eu amo, é aquele que está com fome até que se alimente, ou que está com sede até que sacie a sua sede. Esse é meu filho preferido, que mais amo. É também o que está estudando até que aprenda, ou que está nu até que se vista. Sabe qual é o meu filho preferido, que é o filho que eu mais amo? É o que não trabalha até que se empregue. É o que namora até que se case. Sabe qual é o meu filho preferido, o filho que eu mais amo? É aquele que o que prometeu, cumpra. O que deve, pague. O que chora, até que se acalme. Esse é o filho preferido, o filho a quem mais amo. E no final, ela já com os olhos cheios de lágrimas, ela completou: o meu filho preferido e o meu filho a quem mais amo é o que me deixou. Saiba também que Deus conhece profundamente o seu coração. Ele sabe dos seus anseios. Ele sabe das suas frustrações, dos seus limites. Joquebede, ela teve uma linha muito tênue entre entrar em desespero, o medo do decreto de morte, e viva, mesmo que não podendo abraçá-la pessoalmente, você tem a chance de fazer um vídeo, um WhatsApp, né? Mandar uma foto no Instagram. Você tem a chance de dizer que a ama em vida. Então não perca essa oportunidade, filho, filha. Se tem alguma coisa ainda que precisa ser reajustado nesse lar, aí, que você permita, família, que o Espírito Santo esteja agora aí presente, curando vocês. Você que tem mãe em vida, aproveite cada momento, como eu queria ter a minha. E eu já trouxe à memória alguns nomes de mulheres que influenciaram e que deixaram um legado de fé pela fé. Minha mãe, Dona Edith. Dona
Eudas Bastos, a mãe de Dom Fred. Dona Donzinha foi minha avó materna e Dona Laura minha avó paterna. Tantas mães, Dona Esté Canejo. Lembrei também da enfermeira Zefinha, do Santa Maria, aqui em Vitória, que faleceu, uma mulher que ajudou tanto. Mas também nós devemos louvar e agradecer a Deus por as mamães que ainda estão conosco. E eu quero mandar um abraço especial, no fundo do meu coração, para minha sogra, Maria Inês. Tive o privilégio de poder almoçar com ela. Mas também de tantas mulheres e mães que lutam agora aí nessa comissão de frente, não só na área da saúde, mas na área também de limpeza de hospitais, atendente de supermercado, farmácia, mulheres que estão nos bancos, mulheres que são policiais, que estão enfrentando isso aí. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Concluindo, eu sei que hoje foi um dia complicado para você ter dado, proporcionado um presente para sua mãe. Se você teve condições financeiras, que bom. Você encontrou aí, talvez, uma oportunidade de mandar através de delivery, não é? Uma lembrança. Mas para os que nesse momento estão passando situações financeiras complicadas, não provém de condições financeiras agora, não se preocupe. Uma simples flor que você possa ter furtado de forma doce, no canteiro de uma praça, de uma plantinha que está próximo ali, já serve para uma mãe verter uma graciosa lágrima. Sabe, eu conheço mamães que são duras para chorar. Mas mesmo que você não perceba, são difíceis, né? A verdadeira lágrima não necessariamente é derramada na face, mas no coração. E é bom quando derramamos lágrimas de alegria. Joquebede, ela agiu pela fé. Certamente ela verteu lágrimas. E é pela fé, amados e amadas, que devemos não apenas ouvir, crer, mas viver e agir. Eu queria pedir, você mamãe que está em casa, por favor, fica de pé. Eu queria poder orar por vocês. E quem tiver ao redor, os familiares também vão ficar de pé, todos vão ficar de pé e vão impor as suas mãos sobre essas mulheres que dedicam sua vida nessa dádiva da maternidade. Vamos impor, vamos orar por essas mamães. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por cada uma dessas mulheres que o Senhor confiou a bênção de ser mãe. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar renovando as forças daquelas que já são servas tuas, de joelhos inchados, Senhor, de olhos inchados, de tanto chorar. Continue, Senhor, intercedendo por todos nós, Senhor. São as mulheres de oração, aquelas que encontram no cantinho o seu quarto de guerra, aquelas que encontram, Senhor, não só na maternidade, mas também em sua própria vida, a alegria de te servir, a alegria de conversar contigo, Senhor, a alegria de poder ter uma comunhão plena, sincera, aberta, aquelas mulheres que entregam as suas vidas todos os dias, as vidas dos seus filhos, da sua família, a vida da igreja. Renova nelas, Senhor, nesse dia festivo, Pai. Renova nelas esse sentimento de amor, de zelo, de carinho pela fé. Ó Senhor, também te peço por todas aquelas mamães que agora estão trabalhando, que precisam sair de sua casa, que precisam enfrentar essa pandemia e que precisam voltar para suas casas sãs, salvas,
Ó Senhor, acampa teus anjos, protege as famílias desse vírus. Senhor, também te peço por todos aqueles que compreenderam a tua mensagem, a tua palavra, que abriram seus corações agora, neste culto. Vai, Senhor, provoca neles, tal qual a transformação de uma semente lançada no solo bem fértil, que ela floresça e que dê frutos para a tua honra e para a tua glória. Tudo, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Portanto, visita esses lares com teu Santo Espírito. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.